Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado, e por aqui nós conversamos muito sobre holding familiar, como é que esse sistema pode ajudar a você a não perder o seu patrimônio com o processo de inventário, proteger os seus filhos contra esse procedimento, preservar a sua família, economizar com impostos, enfim. E hoje o assunto que eu quero trazer para você tem tudo a ver com o tema de economia de impostos, principalmente diante das inúmeras notícias que vêm sendo veiculadas pela mídia sobre o aumento, as mudanças decorrentes da reforma tributária que vão passar a valer principalmente a partir do ano que vem. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Se você está um pouquinho perdido com essa questão da tributação das receitas de aluguel, deixa eu te sintonizar aqui. Olha só, muitas pessoas recebem aluguéis e dão aquele jeitinho brasileiro de não declarar esses rendimentos. Pois é, isso a partir do ano que vem, a partir de 2026, vai acabar, porque já foram criados mecanismos para evitar esse tipo de sonegação desses impostos. Olha só, se você não sabe, foi criado recentemente o CIB. O CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Esse CIB ele vai servir para identificar todo imóvel que você tem. Vai ser como um CPF de cada imóvel que você tem. E junto com esse CIB foi criado um sistema chamado Sinter, que vai ajudar esse CIB a fazer o cruzamento de informações. Mas quais informações, Thiago? Muito simples. As pessoas que pagam aluguel, elas vão ter que declarar qual é o imóvel que elas estão morando e quanto é que elas estão pagando ali de aluguel. E as pessoas que recebem esses aluguéis também vão ter que declarar esses rendimentos. Então a Receita Federal vai fazer esse cruzamento através desse sistema, o CIB, e o cruzamento através do Sinter, e vai identificar a pessoa que está declarando os rendimentos, a pessoa que está recebendo e qual é o imóvel onde está acontecendo aquela relação jurídica de locação. Por isso, a partir do ano que vem vai ficar muito difícil sonegar receitas de aluguel. E por isso as pessoas chegam para mim e falam: Thiago, como é que nós vamos sair dessa grande enrascada? Olha só, para tudo tem uma solução, então você não precisa se preocupar. Não quero entrar em valores aqui agora, mas eu quero te mostrar uma estratégia jurídica muito eficiente e muito inteligente para você começar a se organizar a partir de agora, para você reduzir pelo menos as alíquotas incidentes sobre essas receitas de locação que você vem oferindo. E para isso, a criação de uma holding patrimonial ou uma holding familiar, com certeza, vai ser o melhor mecanismo para a gente buscar essa redução tributária. Mas antes, deixa eu te explicar uma coisa. Olha só. A Constituição Federal, no seu artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, ela fala o seguinte: quando você pega seus bens imóveis, ou seja, os imóveis que estão registrados em seu nome, na pessoa física, e migra esses imóveis para um CNPJ que é seu, você não precisa pagar o ITBI, salvo se esse CNPJ for exercer atividades imobiliárias. Quais são essas atividades, Thiago? Locação, compra e venda e arrendamento mercantil. Então, se o seu CNPJ, sua holding familiar ou holding patrimonial, exercer alguma dessas atividades, ela não vai ter o benefício tributário do ITBI. E aí muitas pessoas pensam o seguinte: mas Thiago, para eu fazer uma holding, seja ela familiar ou patrimonial, eu vou ter que pagar ITBI porque ela vai exercer atividade de locação. Então eu vou perder com essa questão da tributação, mas eu vou economizar um pouco com o imposto diminuindo a alíquota. No final das contas, não vai valer muito a pena. Calma, deixa eu te mostrar uma estratégia jurídica muito eficiente e muito inteligente para você sair desse problema. Olha só, quando você criar a sua holding patrimonial ou sua holding familiar e migrar todo o seu patrimônio imóvel para dentro desse sistema, você não precisa exercer atividade de locação dentro desse sistema. Como assim, Thiago? Não entendi. Olha só, vamos pensar aqui, vamos sair dessa questão de holding, de direito de empresa. Vamos pensar nós aqui, pessoas físicas, pessoas comuns. Eu tenho um bem imóvel e você que está me vendo aí, você não tem bem imóvel nenhum. Eu chego para você e falo assim: olha, eu, Thiago, estou cedendo para você a casa que eu tenho. Essa casa, você vai fazer o que com ela? Você pode alugar essa casa, mas em contraprestação você precisa cuidar dessa casa. Pelo menos de 2 em 2 anos eu quero ver essa casa pintada, eu quero ver essa casa reformada, eu quero ver essa casa em plena ordem. Você reparou uma coisa? Eu falei para você que você pode fazer o que você quiser com essa casa. Então, se você chegar para mim e falar assim: Thiago, eu estou recebendo a sua casa, então você diz que eu posso fazer o que eu quiser com ela. Posso alugar para terceiros? Claro que você pode. Por quê? Porque um contrato de locação é uma relação de direito obrigacional e não uma relação de direito real. Então você, que não é proprietário de imóvel nenhum, mas você tem a posse decorrente de uma cessão, por exemplo, você pode alocar esse bem para um terceiro mesmo não sendo proprietário dele. Entendeu agora como é que nós vamos usar isso dentro do sistema de holding familiar? Olha só, vamos pensar então na sua holding patrimonial, criada então para você reduzir sua carga tributária incidente sobre as receitas de aluguel. Você vai pegar o seu patrimônio, migrar para sua holding familiar, para sua holding familiar, e o que você vai fazer então? Sua holding não vai exercer
atividade de locação e por isso você vai ter a imunidade de TBI. Tiago, mas como que eu vou fazer então? Eu tenho um monte de imóveis alugados. Calma, o que você vai fazer? Você vai abrir um outro CNPJ e esse CNPJ ele vai ter objeto social de atividade imobiliária. E aí sim, a sua holding familiar ou a sua holding patrimonial vai ceder esses imóveis a título oneroso para essa sua empresa de locação para que essa segunda empresa faça a locação e receba os aluguéis para você e distribua os rendimentos desses aluguéis entre os sócios, recolhendo o imposto com uma alíquota reduzida. Entendeu? Então, a sua holding patrimonial, para você não perder o benefício do ITBI, você não vai exercer atividade de locação nenhuma nela. Você vai exercer atividade através de uma segunda empresa e essa empresa ela vai ter esses imóveis cedidos pela sua holding a título oneroso para que ela, então, faça a locação, para que ela cuide desses imóveis e com isso você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você consegue reduzir a alíquota incidente sobre as receitas de aluguéis e consegue a imunidade do ITBI. E aí muitas pessoas chegam para mim e falam o seguinte: Tiago, mas muitas prefeituras, mesmo quando a empresa não exerce atividade imobiliária, ainda assim vem cobrando o ITBI sobre a diferença do que está na declaração do imposto de renda e sobre o real valor de mercado desse bem. Deixa eu te explicar aqui rapidamente o que vem acontecendo. O STF, num julgamento que ficou conhecido como tema 796, diz o seguinte: a imunidade do ITBI só vale até o limite do valor do bem que está sendo integralizado como capital social. Esse julgamento está totalmente correto, mas inúmeras prefeituras fizeram uma interpretação equivocada desse julgado e começaram a cobrar a diferença do ITBI em determinadas relações. Como, por exemplo, você vai pegar o seu imóvel, por exemplo, você tem a sua casa, e ela está no seu imposto de renda por R$100 mil, mas o valor de mercado dela é, por exemplo, 500. Então a prefeitura vai te dar imunidade sobre 100 e vai te cobrar sobre 400, ou seja, ela te cobra sobre a diferença. Isso não tem nenhum respaldo jurídico, não tem qualquer relação com o tema 796 do STF, mas mesmo assim, sabe aquele negócio? Um repete por aí, o outro sai repetindo também igual papagaio, e quando a gente vê tá todo mundo fazendo uma coisa errada, que não tem respaldo jurídico, jurisprudencial, nada disso. E além disso, recentemente o STF passou a analisar se caberia a imunidade do ITBI, inclusive nas atividades imobiliárias. Nós tivemos o parecer do Procurador-Geral da República favorável ao contribuinte. O ministro Alexandre de Moraes também já votou favorável ao contribuinte. Edson Fachin também no mesmo sentido, só que Gilmar Mendes pediu vista do processo e nesse momento ele está suspenso, nós não temos o resultado final desse julgamento. Mas o parecer do PGR, o voto do ministro Alexandre de Moraes e do Edson Fachin, deixou bastante claro que mesmo exercendo atividade imobiliária, é cabível a imunidade do ITBI. Mas vamos agora falar de valores, porque afinal é isso que importa, não é mesmo? Então se você já vem sendo tributado na sua faixa do imposto de renda, lá em 27,5%, olha a redução drástica nas suas receitas de aluguel que você pode fazer. Você fazendo o recebimento dessas receitas através de um CNPJ preparado para isso, você pode reduzir essa alíquota para 11%, chegando até a 15%. Olha só, você reduz uma alíquota de 27,5% para 11% ou às vezes 15%. É mais da metade, olha o tamanho da economia. Agora, a depender do volume de receitas de aluguel que você aufere todo mês, se você for diluir isso no prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, olha o tamanho da economia que você faz. Simplesmente para você implementar um sistema de holding familiar, um sistema de holding patrimonial, a própria economia que você tem, com os próprios impostos que você pagaria, mas vai estar deixando de pagar em razão de uma estratégia lícita e muito eficaz, já justifica e já paga a própria implementação desse sistema. É por isso que toda mudança, principalmente mudanças legislativas como essas decorrentes da reforma tributária, também demanda que as pessoas comecem a ter uma mudança de consciência para se mover e buscar meios lícitos e eficazes de também se proteger contra esse aumento excessivo de impostos que estamos vivendo. Não adianta só a gente ficar reclamando, chorando por aí, reclamando desse aumento. A gente precisa buscar informação, implementar essas informações dentro da nossa realidade. 2026 está chegando aí e aqueles que se organizarem vão ter uma economia muito significativa nessa questão da tributação. E aqueles que não se organizarem vão continuar pagando e vão pagar cada vez mais caro. É por isso a importância da gente ter conhecimento e estratégia nesses momentos. Resumindo então, para você migrar os seus bens para a sua pessoa jurídica, você tem a imunidade do ITBI. Lembrando que muitas prefeituras criam barreiras em razão da interpretação equivocada do tema 796, conduta que já vem sendo combatida pelos tribunais. Temos agora esse julgamento do STF, que provavelmente será favorável ao contribuinte. Mas enfim, quero que você saiba o seguinte: quando você vai implementar esse sistema, você pode ter o melhor dos dois mundos, ou seja,
a imunidade do ITBI e a redução da alíquota das suas receitas de aluguel, sem você ter que esperar o resultado desse julgamento. Porque para você implementar isso hoje, agora, nesse momento, basta inteligência jurídica. Espero ter sido claro. Se você conhece alguém que está preocupado com essa questão da declaração das receitas de aluguel, manda esse vídeo para ele. Às vezes, assim, ele consegue ampliar o conhecimento, implementar isso dentro da vida dele e passar a ter economia de impostos ao invés de ter uma preocupação desnecessária, sendo que para tudo a gente tem uma solução. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço.